Tudo de bom. Oferecimento Merini Seguros, Unimed, Nanicia Roupas Brancas, Restaurante Panela de Barro. Estamos voltando ao intervalinho comercial, eu estou aqui no auditório da FAMESUL, hoje então aí uma homenagem feito ao Dia do Escritor, dia 25 de julho. Então foi feito aqui um encontro, um bate-papo entre escritores e também alunos, né, da FAMESUL, enfim, pessoas também convidadas aqui da comunidade. E agora eu vou conversar com uma aluna que ela é acadêmica do curso de Letras e eu achei muito interessante alguns relatos aqui que ela fez. Eu vou conversar com a Iris. Iris, tudo certinho? Tudo certo, boa noite. É muito bom estar aqui. Iris, eu ouvi você comentando antes que você presta muita atenção nas pessoas, principalmente naquelas que quando você olha, a pessoa desvia o olhar, falando em inclusão. Então você presta muita atenção, você trabalha muito em cima disso, até de repente no seu mestrado você vai utilizar isso também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua ideia e sobre a inclusão. Tá. Falar de inclusão sempre é bem complicado numa sociedade como a nossa, que é discriminatória. Ela nega, ela cala, ela omite e, como você comentou, ela desvia o olhar. Os meus trabalhos são sempre voltados ao estudo da diferença, ao respeito da diferença. Eu só acredito numa educação efetivamente de valor onde haja respeito à diferença. A escola deve e tem que estar aberta à diferença, ao novo e às necessidades especiais. O meu trabalho, o artigo que foi publicado, 2 publicações que eu tive premiado, no Joia, também na Magíster e Maiêutica, né? Esses trabalhos, então, é sobre referente única e exclusivamente à inclusão escolar em sala de aula. E como você mencionou, desviar o olhar, eu acredito que sim, para que a gente possa escrever, para que se possa ler e entender o que é escrito, você tem que entender o seu semelhante. Eu vejo uma realidade e relato ela, onde as pessoas, numa minoria, vivem às margens de uma sociedade. Meu estudo sobre autismo, síndrome de Asperger, há mais de 5 anos que eu trabalho com isso, conceitos, estratégias, depoimentos, é todo relativo a como um Asper, como eles são designados, pode viver em sociedade, e ele pode. E se nós procurarmos nas escolas, temos um índice baixíssimo de autistas matriculados. E eu vou te perguntar, onde eles estão? Eu gostaria muito de saber, porque a escola está fechando as portas. É muito mais fácil você encontrar um deficiente físico dentro de sala de aula do que um autista, que única e exclusivamente precisaria só de técnicas específicas para estar ali. Não obstante, são nossos gênios, né? Bill Gates, Asperger. E daí, o que nós estamos fazendo? Nós continuamos pecando. É preciso ler e se informar para se formar opinião relativa sobre a diferença. Bom, em meio aí a tantos preconceitos, você encontra muita dificuldade para ter esse acesso a materiais, para você poder formar também a sua opinião? Muito. A sociedade é preconceituosa e a escola está fechada. Eu sou educadora, posso falar isso porque estou em sala de aula. Há muita dificuldade. Você bate a uma porta fechada. É preciso abrir caminhos. Não há caminhos, mas efetivamente há pessoas que estão trilhando e abrindo esses caminhos. Sou uma militante da inclusão, vou continuar sendo, estou abrindo caminho, estou batendo a porta das escolas. A lei da inclusão está aí, LDB de 96, e deve e tem que ser respeitada. É preciso falar mais sobre o autismo. As pessoas não conhecem. O autista está aqui com direito de viver, direito de ir e vir, né? A impressão que a gente tem quando a gente fala em preconceito, ou quando se abre um concurso, ou quando se tem vaga em determinado local, é para aqueles determinado tipo de pessoas com alguma deficiência. Não está generalizado. Essa impressão, depois de ver você falar, que eu tive. Mas é mais ou menos assim. Nós precisamos aprender que existem vários tipos de comportamentos humanos. Estamos, assim, sempre dispostos a descartar o diferente. Aquilo que para mim não me é semelhante. Né? Não há, todos somos diferentes. Temos que ter respeito. E eu volto a dizer, nesse Dia do Escritor, onde falamos em ler, em escrever, é preciso ler sobre o assunto para formar opinião. Temos opiniões errôneas sobre o assunto. Falta de entendimento, falta também de divulgação.
Um pouco se sabe sobre autismo quando se fala. Quando se fala em sala de aula, muito menos ainda, e há um despreparo maior. Gostaria muito de repente, um dia ter espaço para falar do meu trabalho sobre inclusão. Ele abrange teórico e científico, conceito, mas é um trabalho humano, do lado humano. Tenho pesquisa de campo, convivo com autistas e posso explicar exatamente o que seria esse trabalho, como que funciona e dizer... O autista, muitas vezes, ele não olha nos olhos, e há uma grande ênfase. E li de um relato que um autista me dizia assim: eu nunca consegui olhar nos olhos e minha juventude toda, infância, me diziam, olhem nos meus olhos. E aprendi depois que muitas pessoas que olham nos olhos firmemente não são tão reais nem tão sinceras como deveriam. Iris, eu gostei tanto do que você falou e que você falou precisava de espaço. O programa Tudo de Bom está abrindo espaço para você mostrar esse teu trabalho. E eu acho que a gente tem que tocar sim, tem que colocar o dedo na ferida, como você está fazendo. Quanto mais material a gente tiver, quanto mais puder ser distribuído às pessoas, eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais a gente abre também a cabeça para aceitar e compreender e entender essas situações. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Eu vou deixar mais ou menos alguma coisa assim que eu uso em sala de aula que diz assim: eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Eu não vim nessa vida para ter o compromisso de viver de acordo com as suas expectativas. Se houver encontro, ótimo. Caso contrário, paciência. 1000 flores de plástico não vão fazer um deserto florescer. 1000 rostos de crianças vazios, robóticos em sala de aula não vão preencher. É preciso que haja encontro. Mãos dadas, eu e você. E se houver encontro, que lindo. Tomara que haja esse encontro. Eu vou conversar agora com o senhor Ivo Ferrari, ele que é o presidente da Associação dos Escritores do Alto Vale do Itajaí, para a gente saber um pouquinho, seu Ivo, como é que o senhor teve a ideia aí de formar essa associação? A gente sentia falta disso, né? A Associação de Escritores, ela veio assim, em conversa com amigos, né, para a gente reunir esse pessoal que gosta de livros, de leitura, de escrever, de publicar e ler, né, então assim, de divulgar o trabalho que é feito aqui para a nossa região no Alto Vale. Então assim, eu vejo assim que a associação ela vem congregar as pessoas que gostam da literatura, né, e nós estamos ali fazendo um trabalho de divulgação, de experiências e de valorização dos escritores do Alto Vale do Itajaí. Eu e o Marcão também somos aí, né, fundadores aí juntos, né, bem no iniciozinho lá, a gente também teve a nossa participação. E eu queria saber hoje, mais ou menos, conta com quantos membros? Hoje nós, assim, quando elaboramos o estatuto, né, nós conversamos com as pessoas, inclusive vocês, né, que fazem parte das 64 pessoas fundadoras da Associação do Alto Vale, de escritores do Alto Vale, né, e assim, a ideia inicial seria que todo mundo participa da Associação de Escritores, porque quem é que participa da associação? É quem gosta de ler, quem gosta de escrever, quem gosta de cultura. Então, não é exclusivo de quem escreve e publica. É todo mundo que gosta de leitura, de literatura. Me conta então, Silvio, o que o senhor achou do dia de hoje, aí uma homenagem feita aí pelo Dia do Escritor, né, dia 25 de julho. Então, esses escritores que estavam aqui junto com esses alunos, quem sabe futuros escritores também, né, para esse bate-papo. Nós assim, o Dia do Escritor, 25 de julho, né, em homenagem ao escritor, e eu vejo assim que o escritor é uma pessoa importante, que ele sempre tem uma visão diferente do cotidiano que a gente tem no dia a dia. Às vezes a gente olha bastante coisa, mas não enxerga, não interpreta de uma forma diferente. Então o escritor tem essa habilidade, esse enxergar, essa visão de ver as coisas e interpretar diferente. Então a leitura é importante por isso, que às vezes a gente olha para um objeto, para uma pessoa, para um acontecimento e faz uma leitura. E o escritor tem uma leitura completamente diferente. E por isso que ele tem a sua homenagem, porque também o escritor é um visionário, na verdade. Assim, então ele faz essa interpretação, essa leitura diferenciada. E o leitor, na leitura, ele participa dessa visão diferenciada. Oi, para finalizar então o nosso bloco, eu vou conversar aqui com o Vando, que fez uma homenagem muito bacana aqui hoje pelo Dia do Escritor. Vando, você fez uma música muito bonita, hein? Exatamente, não sei se é bonito, mas o pessoal acho que gostou, né? Pelo menos eles bateram palmas. Bateram palmas, né? Mas o pessoal acadêmico, né? Educados, né?
Né? Então eles bateram palma. Mas estava muito bacana. Tá bonito. Então, a Marta, quando me convidou para vir aqui fazer essa participação, né, no Dia do Escritor, eu pensei, o que eu vou fazer, né? Uma música com relação ao evento. E eu procurei músicas nos sites, não encontrei assim, o que fosse adequado. Aí eu disse, sabe uma coisa? Eu vou me arriscar. Diante dos escritores, né? Eu Coragem. Fui lá e compus aquela música, O Céu é o Pensamento, né? Onde fala do livro, né? Fala que a partir do momento que você começa a ler, o pensamento é o céu, você não tem limites, né? Você viaja na leitura, né? E eu consegui passar essa ideia dentro de uma música tão pequena, né? Que você, né, ouvindo a música, você viaja também nas frases dela. A música, eu acho que é música e livro, poesia, acho que tudo é uma coisa só, né? O compositor também é um escritor diferente, né? Eu acho até que é um escritor que consegue. Você não precisa ler o livro dele todo, você ouve o refrão da música, já te prende, né? O escritor, ele tem o livro todo, ele tem muitas opções. O cantor, quando ele grava uma música, ele tem poucas chances, ele tem que ser incisivo naquela frase, naquele refrão. É isso que a gente procura fazer. Olha, Wanda, eu queria te parabenizar, ficou muito legal, e a gente vai para o nosso intervalinho comercial curtindo aqui um pouquinho. Um momento aí que você cantou, a gente pegou escondidinho, a gente vai mostrar para o pessoal de casa. Parabéns e muito obrigada, viu? Obrigado a vocês, obrigado. No emaranhado de linhas, eu conto a minha história, lembranças que me fascinam e eu trago na memória, versos tirados do peito, viagens que faço agora, onde busco meus direitos